E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu estou trazendo aqui a segunda parte do meu vídeo sobre a Política Nacional de Humanização. No primeiro vídeo a gente viu o que é humanização na saúde, a gente viu também o que é a Política Nacional de Humanização e também quais os princípios dessa política. Então a gente falou sobre transversalidade, indissociabilidade e protagonismo. E hoje a gente vai estar falando das outras três partes da estrutura dessa Política Nacional de Humanização. A gente vai estar falando sobre os métodos, as diretrizes e os dispositivos. Mas antes de realmente começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre um projeto que eu trabalhei durante alguns meses e eu lancei faz pouco tempo, o Arriba Dentista Premium. No Arriba Dentista Premium eu resolvo semanalmente uma prova de concurso público em vídeo. Eu faço tabelas resumidas, né, com todo o conteúdo dessa prova resumido para ti, mastigadinho, bonitinho, tá? Essas tabelas são preparadas para impressão, para realmente te ajudar nos teus estudos. Além disso, eu faço uma seleção de artigos, né, para se aprofundar nos temas das provas. Tu vai participar do sorteio de livro, tu vai ter acesso semanalmente também a um post com 5 questões de concurso resolvidas. Então tem muita coisa legal lá no Arriba Dentista Premium e complementa todo o conteúdo que eu trago aqui para o YouTube. Com certeza vai te ajudar muito nos teus estudos, tanto na faculdade quanto para ti, né, que é dentista já e está querendo passar aí em concurso público. E para te ter acesso a todas essas vantagens, é só tu clicar no link da descrição. O Arriba Dentista Premium funciona a partir de uma campanha no Apoia-se, então tudo funciona de uma maneira bem simples, bem prática e principalmente segura, tá? O Apoia-se é uma plataforma muito boa, seria muito legal, né, ter você estudando junto comigo por lá também. Mas vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, tá, pessoal, que também é bem importante aí para a gente entender melhor como que funciona essa política nacional de humanização. E agora a gente vai estar falando aí sobre os métodos. E o que é um método? Um método nada mais é do que um jeito que a gente usa para percorrer um caminho em busca de um objetivo. E a Política Nacional de Humanização caminha no sentido da inclusão. É muito importante que tu entenda isso. A Política Nacional de Humanização busca incluir. E para isso ela faz o uso do método de tríplice inclusão. Dentro desse método tríplice de inclusão, vão estar a inclusão dos gestores, trabalhadores e usuários que fazem todo o sistema funcionar. Vão estar a inclusão de fenômenos, né, e processos de mudanças, como por exemplo a inclusão de uma análise coletiva de conflitos, o entendimento de crises. Então todos esses, né, os conflitos e crises, são acontecimentos que podem desestabilizar o processo de promoção de saúde, né, e a gente entender como que funciona tudo isso, né, é muito mais importante do que a gente evitar e afastar totalmente, né, esses problemas. Então a inclusão de fenômenos também deve ser feita aí na Política Nacional de Humanização. E por último a gente tem a inclusão de coletivos, seja como um movimento social organizado, como um trabalho em equipe, né, dos trabalhadores aí que promovem a saúde. É importante a gente incluir tudo isso aí também no processo de humanização. Então, o método de funcionamento da Política Nacional de Humanização vai ser simplesmente a inclusão, tá, pessoal? Inclusão de trabalhadores, usuários e gestores nessa promoção de saúde e nos processos que geram essa promoção de saúde. A comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários é muito importante, porque é através dessa comunicação que a gente tem o start para a gente criar mudanças no sistema de saúde, mudanças necessárias no sistema de saúde. Então, quando a gente humaniza alguma coisa, a gente está criando diferenças nos processos e na gestão do cuidado. E essas mudanças, elas não são construídas só por uma pessoa, elas não são construídas só por um grupo, mas elas são construídas de forma coletiva e compartilhada. E a inclusão vai servir para a gente estimular a produção de novos meios aí, né, da gente organizar os serviços de saúde. Então, rodas de conversa, redes de movimentos sociais, gestão de conflitos, que são gerados pela inclusão das diferenças, né? Tudo isso são coisas muito importantes que devem ser experimentadas nos serviços de saúde através das orientações da PNH. Então, incluir os trabalhadores na gestão é algo muito importante para eles levarem, né, para a gestão o que está bom, o que está ruim, e através disso eles podem causar as mudanças que eles necessitem aí para melhorar os serviços de saúde.
E também incluir os usuários e as redes familiares desses usuários é muito importante para que a gente tenha uma ampliação, né, da corresponsabilização nos cuidados de si próprios. Então agora o usuário não assume só aquele papel passivo de ir lá tratar o problema e não fazer nada, mas ele também é responsável pela própria saúde através de uma mudança de atitude. E claro, isso não depende só da equipe de saúde e do usuário em si, mas a família dele tem um papel importante nessa promoção de saúde, no tratamento, né? Às vezes a pessoa não consegue nem cuidar de si própria e a família pode estar ajudando a equipe de saúde nesse processo. Então, pessoal, agora a gente viu o método da PNH, né? Como que a PNH atua através da inclusão. A gente não vai ter só a inclusão de pessoas, mas a gente também vai ter a inclusão de conflitos, de fenômenos e também de coletivos, tá? Que vão servir para causar alterações e melhorar os serviços de saúde. Mas agora a gente vai ver um outro ponto importante que ajuda no funcionamento da PNH e também faz parte da estrutura dela, que vão ser as diretrizes. E bom, antes da gente falar das diretrizes, a gente tem que saber o que vai ser uma diretriz, né, e como que ela vai atuar na PNH. Mas a diretriz nesse caso aqui é um conceito bem simples, tá? Porque a diretriz vai ser o modo como vai ser feita a inclusão das pessoas. Então a gente viu que o método da PNH, né, o método da PNH agir é através da inclusão de trabalhadores, usuários, gestores e tudo mais, né, integrar tudo isso. E daí vai ser através das diretrizes que a gente vai ter essa inclusão. E a PNH possui várias diretrizes, tá, pessoal? E aqui nesse vídeo eu vou estar falando das principais, que também são as mais importantes para o funcionamento da PNH e também são as mais cobradas aí nas provas de concurso público. E a primeira diretriz que a gente vai falar sobre vai ser o acolhimento. O acolhimento vai ser o primeiro contato que o usuário do sistema vai ter com a pessoa, né, que está promovendo saúde, a pessoa que está trabalhando ali no postinho, né, na unidade de saúde. E o acolhimento é feito de forma coletiva, né, porque assim todas as pessoas podem participar desse processo de promoção de saúde. Quando o trabalhador está orientando uma pessoa, as outras também estão ouvindo, né, isso facilita o entendimento de um certo problema, né, uma determinada doença, uma determinada condição. E através do acolhimento, que é esse primeiro contato, a pessoa também pode falar qual é a queixa dela, quais são as preocupações, as angústias que ela tem. E através do que é relatado, as pessoas que trabalham no sistema de saúde, elas podem analisar a demanda e garantir uma atenção voltada para a resolução, que vai ser responsável pelo acionamento das redes internas e externas com outros serviços de saúde. Então a pessoa chega no acolhimento, ela fala qual é o problema dela e através disso, quem recebe a informação, né, a pessoa que promove a saúde, que vai receber a informação, ela pode direcionar, né, qual que vai ser a melhor forma de atendimento, qual que vai ser a melhor forma de acesso dessa pessoa ao postinho de saúde. Isso seria uma rede interna de atendimento, né? Mas se o postinho não oferece um determinado tratamento ou uma abordagem, né, que a pessoa precisa, ela pode estar sendo encaminhada aí para a rede externa, né, para outros serviços de saúde quando necessário, mas essa pessoa não vai ficar desamparada. Na época da faculdade eu trabalhei em alguns postinhos de saúde, né, e uma coisa que esses lugares faziam que eu achava muito interessante era que eles nunca recebiam o paciente direto na cadeira, principalmente crianças, né? Porque crianças, os problemas bucais delas, né, pelo menos grande parte, estão relacionados à falta de higiene, à falta de cuidado dos pais. Então o que era feito antes de atender essas crianças era receber elas através de uma reunião coletiva. Daí a gente ouvia os pais dessas crianças, a gente ouvia o que as crianças tinham para falar, o porquê, né, que essas pessoas estavam ali no postinho. Depois de conversar com elas e de falar como que funcionava a cárie, como que dava para evitar a cárie e orientar os pais e as crianças, né, higienizar os dentes da melhor maneira, daí sim depois era feito o atendimento em cadeira para resolver o problema da criança, mas essa criança ela nunca era recebida diretamente na cadeira do dentista. E também o acolhimento, né, permitia que a gente criasse uma relação antes da criança ser atendida na cadeira, porque muitas crianças se sentem intimidadas ali, né, de conhecer o dentista e logo de cara sentar na cadeira e fazer um procedimento. Então o acolhimento ajudava também aí nessa questão de deixar a criança mais calma e de também orientar os pais e as crianças para que a cárie fosse evitada, né, e a criança não estivesse ali 3, 4, 5 meses depois tratando o mesmo problema. Uma outra diretriz muito importante da PNH vai ser a gestão participativa, que também é conhecida como cogestão. A cogestão é nada mais nada menos do que uma gestão compartilhada do serviço de saúde. Então a gestão não vai ser feita somente por um gestor, tá? Mas vão ter outras pessoas inclusas
nesse processo também. Então, inclusive, aqui a gente pode até citar a Lei 8.142, que é uma lei que é muito cobrada em concurso também, tá? Mas essa lei, ela fala que a gente tem que ter a formação de conselhos de saúde nos âmbitos nacional, estadual e municipal, e esses conselhos de saúde que seriam atuantes na gestão, né, de um serviço de saúde, eles vão ser compostos metade, 50% por trabalhadores e gestores de saúde e os outros 50% por usuários do sistema. Então, uma gestão compartilhada é mais democrática e é por isso que esse princípio faz parte da política nacional de humanização. Além do acolhimento e da cogestão, a gente também vai ter a diretriz da ambiência. A ambiência fala que a gente deve criar espaços saudáveis, acolhedores, confortáveis, que vão respeitar a privacidade das pessoas, sejam ponto de encontros entre essas pessoas e, quando necessário, propiciem mudanças no processo de trabalho. E tudo isso, né, todo esse ambiente deve ser construído e planejado de acordo com as necessidades dos usuários e dos trabalhadores. Como a gente já viu tanto na aula 1 quanto nessa aula aqui, né, tanto os usuários quanto os trabalhadores, eles têm voz aí, eles podem opinar quanto a isso, tá? E eles vão participar da formativa no estabelecimento dessa ambiência. E agora a gente chega na última diretriz que a gente vai estar conversando sobre aqui, que vai ser a clínica ampliada. A clínica ampliada é uma das diretrizes mais fáceis da gente estar entendendo aí, tá? Porque a clínica ampliada fala que a gente deve tratar cada caso como se fosse único. Então a gente não deve tratar casos de maneira igual, da mesma maneira, tá? Por exemplo, eu tenho 2 pacientes hipertensos ali no postinho de saúde. Eles não devem ser tratados da mesma maneira só porque eles estão com o mesmo problema, mas eles têm vários fatores que devem ser considerados, né, na atenção para essa pessoa e no tratamento que a gente vai oferecer para ela. Então a gente tem que considerar se essa pessoa está deprimida, se ela está isolada, se ela está desempregada. Tudo isso vai interferir no desenvolvimento da doença dela. E a pessoa que é responsável pela promoção de saúde, ela deve ouvir a queixa dessa pessoa, né? E tratar cada caso de maneira diferente, e é assim que funciona essa diretriz de clínica ampliada. Agora eu tenho 2 textos sobre clínica ampliada que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei algo muito interessante de trazendo aqui, é algo que é meio difícil de eu colocar com as minhas palavras, tá? Mas a clínica ampliada, ela busca mudar como as coisas eram feitas antigamente, né, para um sistema que seja mais eficiente e trate o problema do usuário de acordo com a sua necessidade. Então, antigamente, a clínica focava só na doença e no sintoma. O único objetivo era a remissão dos sintomas e a cura do problema. Para dar um diagnóstico, era avaliada só a questão epidemiológica da doença, e o tratamento do problema só considerava aspectos orgânicos, não considerava aspectos sociais, não considerava aspectos psicológicos, tá? E com a ampliação da clínica, a gente busca o restabelecimento da saúde, claro, mas considerando a vulnerabilidade e todo o contexto em que aquela pessoa está inserida. A gente vai ter o objetivo de produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dessas pessoas. O diagnóstico não considera só a epidemiologia da doença, mas também a história dessas pessoas, a cultura delas, e o tratamento daí sim avalia toda a questão psicológica e social em que aquelas pessoas estão inseridas e não leva em conta só a questão orgânica. E a clínica ampliada vai ter esse objetivo aí, né, tratando cada caso de maneira singular. E agora a gente está quase chegando no final desse assunto aqui, tá? No final dessa aula. E a gente vai falar agora dos dispositivos, tá, pessoal? Os dispositivos vão ser nada mais, nada menos do que coisas materiais, como por exemplo uma reforma, uma decoração, um manual de instruções ou coisas imateriais como conceitos, valores e atitudes. E essas coisas materiais ou imateriais vão fazer funcionar um determinado processo. Então aqui a gente tem alguns dispositivos que vão ajudar a Política Nacional de Humanização no estabelecimento das suas diretrizes, dos seus métodos e dos seus princípios, vão ajudar na inclusão, vão ajudar no acolhimento, vão ajudar no funcionamento do sistema como um todo, esses dispositivos, tá? Então aqui nesse slide eu deixei para vocês os principais dispositivos, né, que vão fazer a Política Nacional de Humanização funcionar como um todo. Então aqui a gente tem o acolhimento com classificação de risco. Isso quer dizer que o acolhimento deve levar em conta o risco da pessoa e não somente a doença que ela tem. Então a gente deve dar atenção para as pessoas que têm um risco maior de desenvolvimento da doença.
ou de uma piora da sua condição. A gente também vai ter projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva. Os projetos de ambiência vão ser cogeridos. Isso quer dizer que todo mundo pode opinar naquela questão de melhora do ambiente, todo mundo pode contribuir, né, para essa mudança estrutural em busca de um ambiente que atenda às necessidades de todo mundo. A gente tem um colegiado gestor, né, não vai ser só uma pessoa que vai fazer a gestão, mas também os trabalhadores e os usuários, e nós também vamos ter uma ouvidoria. E uma coisa muito importante que é muito cobrado em provas de concurso, eu já vi em vários textos de questão de concurso, é que a humanização funciona a partir de ações éticas, estéticas e políticas. Então, ações éticas porque o principal objetivo é a defesa da vida, ações estéticas, né, porque tudo isso é feito com o uso de normas, e política porque é através da política que a gente constrói relações sociais e faz a construção do mundo como um todo. Então essa questão ética, estética e política, a gente vai estar falando dela no próximo vídeo, onde eu vou responder as questões de concurso, tá? Essa aula aqui, eu não sei se eu já falei nesse vídeo aqui, mas eu falei no primeiro, mas essa aula aqui vai ter uma terceira parte, onde eu vou responder algumas questões de concurso junto com vocês sobre esse tema, e a gente vai estar revisando essa questão ética, estética e política para te estar entendendo isso melhor, que é bem importante. Mas por hoje era isso, a gente encerrou então essa parte de conteúdo sobre humanização, tá pessoal? Para te aprender mais sobre o tema é interessante que tu dê uma olhada nas referências que eu usei para fazer esse vídeo, tá? Porque eu resumi as coisas da melhor maneira possível para não ficar um conteúdo tão pesado. Eu tentei botar as minhas palavras no meio desses conceitos todos, o máximo possível para que o assunto ficasse mais acessível para ti, mas se tu quiser se aprofundar mais no assunto, é interessante aí que tu dê uma olhada nos textos que eu estou deixando na tela para ti. E como eu falei no início do vídeo, se tu quiser ter acesso a mais provas de concurso público resolvidas, é só tu clicar no link da descrição, que daí tu vai ter acesso ao Arriba Dentista Premium, que tá um preço ridículo para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo que eu estou trazendo. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Ainda vai ter uma terceira parte, né? Como eu falei, a gente vai responder nessa terceira parte algumas questões de concurso para reforçar bem o assunto. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima.